Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Que alegria, né? O início dessa reunião tão desfrutável. O Senhor mantenha esse nível até a conclusão da nossa comunhão hoje à noite, tá bom? Eu só vou dar um pontapé inicial da comunhão na palavra dessa semana e aí passar depois para os irmãos terem comunhão nos grupos menores, tá bom? Bem, nós estamos nesse alimento diário, palavra da comunhão, a palavra da vida, a comunhão da vida e pedras vivas para edificação, as epístolas de João e de Pedro. Eu creio que quem não pegou esse volume, né, esse livro, pode pegar no serviço de literatura. E o título desse livro é Resiliência Emocional. É do irmão Pedro. E a mensagem que nós ruminamos essa semana, né? Estamos concluindo hoje e amanhã. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então esse é o título da semana que trouxe para nós muita luz. Antes, porém, da gente entrar no conteúdo dessa semana, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês algo que nós ouvimos na conferência em Belo Horizonte, um pouquinho só, né? E também nas últimas lives que nós vimos na quinta, agora passada, e hoje de manhã, né? Então, o Espírito, ele tem mostrado para nós, ali Apocalipse capítulo 14, eu gostaria de ler com você, Apocalipse 14, versículo 1. Diz assim: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Versículo 3 diz: entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Muito bem, irmãos, ninguém sabe se esse número é literal, mas o Espírito tem mostrado para nós que nós devemos encarar esse número como se fosse literal, para nós sermos um pouco mais encorajados para correr mais rápido, lutar mais rápido, correr mais rápido essa carreira, para nós fazermos parte desse número. Se esse número for um número literal, eu quero fazer parte dele. E nós, como líderes da igreja, como responsáveis também, né, pelo avanço da obra do Senhor na nossa região e na terra, irmãos, nós temos esse desejo de que você faça parte desse número. Que você não faça apenas parte desse número como estatística. Eu faço parte dos 144.000, quando o Senhor voltar, né, eu vou estar nesse número. Não, mas que você hoje lute para ser uma pessoa engajada na vida da igreja, engajada na obra do Senhor, uma pessoa alinhada, afinada com o nosso Maestro Celestial, para que essa orquestra possa ter um bom número, né, uma boa sintonia e que seja uma orquestra de grande impacto. Então nós temos um Maestro Celestial que está governando essa orquestra, que é o nosso Senhor Jesus. E nós temos também a palavra profética, que tem nos dado direção, né, tem nos mantido nessa orquestra bem alinhados e bem afinados. E nós temos também nas igrejas os espalas, que são pessoas de confiança do Maestro, que podem também ajudar os irmãos a afinar seus instrumentos nessa orquestra, para que ela realmente seja uma orquestra linda, maravilhosa e possa contribuir para a volta do Senhor. Então, irmãos, 144.000, né, que o Senhor realmente tenha misericórdia de nós, que nós possamos fazer parte desse número, desse grupo de pessoas, mas pessoas engajadas, pessoas entregues, pessoas consagradas, né, na obra do Senhor. E
nós temos o exemplo aqui, em Deuteronômio capítulo 1, o povo de Israel, ali antes da entrada na terra de Canaã, a partir do versículo 34, nós temos uma advertência para nós. Diz assim: tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Irmãos, aqui, primeiro, o Senhor quer que nós sejamos os Calebes e Josués de hoje. Nós queremos entrar na boa terra. Não queremos ser como os demais do povo de Israel, que infelizmente não conseguiu entrar na boa terra. E também devemos valorizar, irmãos, a direção que a palavra profética está dando para nós sobre a casa de adolescentes. Essa casa de adolescentes está gerando muitas crianças, muitos pré-adolescentes e adolescentes nas igrejas. E aqui em Deuteronômio nós vemos, irmãos, que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, esses pré-adolescentes, que as pessoas não davam muita importância para eles. O povo de Israel talvez não desse muita importância para eles. O Senhor falou assim: essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, vocês falaram que eles iam ser presa, né? Os filhos de vocês, esses vão entrar ali, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Então, nós cremos, irmãos, a partir desse texto, que dentro desses 144 mil, tem muitos adolescentes. Amém? Amém, Caio? Com certeza, Caio. Com certeza, Alice. Com certeza, demais adolescentes. Cadê as gêmeas? Estão aí? Cadê as... está aqui, né? Então, graças ao Senhor, irmãos, nossos adolescentes, nossas crianças, nossos jovens, né, vão fazer parte desse grupo. Por que eles farão parte desse grupo? Porque hoje, irmãos, eles se tornaram um modelo para nós de apreço pela palavra que o Senhor tem dispensado a nós. Eles, se estão na reunião, eles não estão preocupados com a forma da reunião, com o formato, com a liturgia da reunião. Eles querem desfrutar do Senhor. Eles querem desfrutar da palavra. Eles anotam as mensagens, eles fazem transcrição das mensagens. Eles fazem gritos de guerra, que eu e você não conseguimos fazer. Não conseguimos fazer uma frase. Eles sabem de cor e salteado um grito de guerra longo, extenso. Nós vimos aqui, puxando hoje grito de guerra, com a palavra atual, fresquinha para nós, nos ajudando, irmãos, a entrar na palavra. Então, esses adolescentes, irmãos, com certeza vão fazer parte dos 144 mil. E nós, mais velhos, se nós tomarmos esses adolescentes como modelos, nós vamos também entrar na boa terra. Nós vamos ser os Josués e Calebes. A nossa idade está passando, mas nós vamos ser renovados. Porque nós estamos de olho neles. Nós queremos ter o mesmo vigor, né, deles, vigor evangelístico que eles têm, a garra que eles têm, né, a sede, a avidez que eles têm pela palavra e a prática da palavra no dia a dia deles. Então, eles não estão muito preocupados com norma, com regra, com liturgia de reunião nenhuma. Eles querem desfrutar do Senhor. Nós que somos mais contidos, né, queremos olhar para eles e também ter essa mesma ousadia. A irmã Val hoje nos encorajou a sair dos nossos lugares, né, para abraçar os irmãos. É isso aí, temos que sair dos nossos lugares, né, sair das cadeiras cativas, né,
e cumprimentar as pessoas, né, no local de reuniões e também lá fora pregar o evangelho para as pessoas. Muito bem, irmãos. Então, por que o Senhor está nos dando essa palavra? Porque Ele quer proporcionar para nós uma entrada ampla no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Senhor não quer que nós sejamos vencedores, só vencedores, mas Ele quer proporcionar para nós uma entrada ampla no reino. Vocês aqui, eu não sei se tem professores no nosso meio, né? Vocês sabem, com certeza todos nós ou somos ou fomos alunos, né? Algum dia somos ou já fomos algum dia e alguns são professores. Então ali nós sabemos, né? Quando chega no finalzinho de um período, né, precisa de nota para passar de ano. Alguns alunos passam de raspão, né? Passam ali, qual é a nota? Qual é a nota mínima? Aí eles querem passar o mínimo, né? Eu não sei qual é o mínimo hoje para ser aprovado, né? Quanto é? 6. 6 na particular, 5 na pública, né? Então, 6 na particular é de raspão. 5 na pública é de raspão. Então, passa, é aprovado. E alguns alunos ficam ali devendo alguns décimos, né? Na hora de passar de ano, aí vão lá reclamar com o professor, professor, o senhor está sendo injusto, né? Poxa, eu estudei o ano inteiro, né, entre aspas, e estou ficando por décimos, né? Era para ter alcançado aí 4,8, 4,9, né, na escola pública e não consegui ser aprovado. O professor é mau, né? Então, a professora está falando que é arredondado pelo sistema. 4,8 é arredondado pelo sistema. Mas nós não queremos passar com 4,8. Nós não queremos passar com 5, não queremos passar com 6. Nós queremos passar com sobra. Nós queremos uma entrada ampla. Queremos entrar apertadinho, quero ampla. E essa entrada ampla está ali, em 2 Pedro, né, capítulo 2, versículo 11. Vamos dar uma olhadinha lá. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Se a nossa professora está conformada em aprovar alguns alunos, né, passando de raspão, nós, alunos, não estamos conformados em passar de raspão. Nós queremos passar com entrada ampla. Capítulo 2, versículo 11 de 2 Pedro, né? Não, acho que errei aqui. Capítulo 1, versículo 11, desculpa. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dessa maneira como? Aí vocês precisam ler os versículos que antecederam essa porção, para vocês entenderem. Nós precisamos, irmão, desenvolver a nossa salvação. Nós precisamos ir ali acrescentando a nossa fé, a perseverança, nós temos que ir aos poucos, o amor, precisamos que ir desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor do Senhor, para que nós cheguemos aqui no versículo 11, desta maneira é que nos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu espero que você hoje à noite seja encorajado a desenvolver a sua salvação, né, a aproveitar tudo que o Senhor tem dado para você, né? E aí, o que o Senhor tem dado para nós, irmãos? 2 Pedro, capítulo 1, né? Versículo 1. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, o que o Senhor concedeu a nós, a mim e a você? Fé igualmente preciosa. Então, nós temos, irmãos, um quinhão, uma porção de terra como herança que o Senhor deu para nós, que é essa fé. Ela é igualmente preciosa. O que eu e você precisamos fazer agora? Trabalhar nessa porção de terra. Trabalhar, multiplicar essa fé. Tornar essa fé cada vez mais preciosa. Né? Cada vez mais como, irmãos? Crendo na palavra, recebendo a palavra, praticando a palavra. Aí, pouco a pouco, essa fé vai sendo
aumentada em nós, a nossa terra vai ficando cada vez mais preciosa, a nossa terra espiritual, né? Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, eu já vou concluir essa parte aqui, mas só para os irmãos desfrutarem um pouquinho do que nós estamos vendo esses últimos dias, né? Gálatas 2:20 diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, o texto aqui no grego, essa fé no Filho de Deus, na verdade é a fé do Filho de Deus, que essa fé, na verdade, é o Filho de Deus. Aqui é a mesma coisa, a fé do Filho de Deus, ou o Filho de Deus como a fé, é a mesma coisa. Só que o Filho de Deus é a fé objetiva. Se você crer ou não no Filho de Deus, ele vai estar lá, fora de você. Mas se você crê no Filho de Deus, essa fé, ela entra em você e se torna a sua fé. Então essa é a nossa luta hoje, fazer com que o Filho de Deus se torne nosso. A essência dele, o caráter dele, as riquezas dele, tudo que ele tem, tudo que ele é, irmãos, nós queremos trazer isso para dentro de nós. Como você faz isso? Por meio da fé. Então você basta crer hoje e você recebe tudo que Deus é no Filho. Então essa fé que antes era fora de mim, agora entrou em mim e se tornou minha. Por isso que fala fé subjetiva. Ela se tornou a minha experiência. E Deus quer dar para você também essa fé como a sua experiência. E no dia a dia, você vai desenvolvendo essa fé, você vai crendo cada vez mais, você vai falando a palavra para você vai recebendo a palavra como direção do Senhor, né? Você tem a palavra, né, geral como trilho que nós precisamos andar sobre ela. E você tem a palavra profética como a energia, como o comando, como a direção que você precisa dela no dia a dia para que essa fé seja acrescentada em você. Os irmãos entenderam? Mais ou menos isso aí, tá bom? Se não entendeu, depois vocês podem ouvir as mensagens. E, irmãos, que transporte Deus usa, né, para fazer essa fé entrar em nós? É a palavra. Então, o irmão Pedro deu o exemplo do caminhãozinho, né? Caminhãozinho de mudança. Ele vem e que é a palavra que ele vem carregado, né, de fé. Aí ele vem, quando nós cremos, recebemos esse caminhãozinho, aí ele entra em nós, irmãos, e começa pela nossa mente, né? Nós cremos, nós recebemos, nós obedecemos, aí ele entra em nós e passa a se tornar nossa fé. Então as riquezas todas que estão nesse caminhãozinho, todo o plano de Deus, tudo que Deus deseja, tudo que Ele quer realizar, irmãos, vem para dentro de nós. Ele quer realizar em mim, em você e também por meio de nós. Amém? Então nós precisamos levar com muita seriedade esse assunto da palavra. Não podemos ouvir a palavra, né, e ficar como, né, como uma pessoa só simplesmente que vem ouvir a palavra de Deus e vai embora para casa e continua igual. Não, nós temos que ouvir com atenção a palavra, com avidez receber a palavra. Então foi dado o exemplo também de uma câmera fotográfica, né, que ela tem uma lente ali, e ela tem ali um obturador, né, que ela, por meio do obturador, ela recebe aquela imagem que está fora dela e traz para dentro dela. Então aquela imagem que estava fora entra na objetiva, entra na máquina fotográfica. Então, irmãos, na verdade o Senhor quer fazer com que essa fé entre cada vez mais no nosso coração, entre no nosso espírito e se torne a nossa fé. Então você precisa dar cliques, né? Para essa máquina fotográfica funcionar espiritualmente, você precisa clicar. Você está na reunião, fica atento à palavra. Vai clicando aí e você vai pegando as imagens, as paisagens, todas que a palavra está apresentando para você, e aquilo ali entra para dentro de você. Entende como é? Então você não pode ficar só, vir para a reunião religiosamente e voltar para casa. Você tem que dar os cliques para que essas imagens, essas paisagens, essas riquezas entrem em você e se tornem suas riquezas. Né? Não seja só a riqueza de Deus, Deus é rico, Deus é maravilhoso. Não, mas esse Deus agora está dentro de mim.
com todas as suas riquezas, né? Então, irmãos, a palavra, ela é maravilhosa para nos ajudar nesse aspecto. Muito bem. Então, bom, tem muito mais coisas, né? Mas amanhã o Evilásio vai compartilhar com vocês. Amanhã, sim, vai ser uma conferência, né? Amanhã, aproveitando para avisar para os irmãos, né? Hoje, o irmão Dídimo, irmão Edson e mais alguns irmãos, né? Do SEAP, estão em Planaltina de Goiás. Os irmãos pediram ajuda, apoio, porque eles estão inaugurando o local lá em Planaltina de Goiás. E eles começaram com o local já com 60 cadeiras, né? E eles estão muito animados, estão muito encorajados. E o irmão Dídimo foi lá, então, para cooperar com eles hoje à noite. E amanhã, o irmão Dídimo e eu vamos para Riacho Fundo 1. Então, nós vamos estar em Riacho Fundo 1. E o César, irmão César Neves, está no norte de Goiás também, com outro grupo de irmãos. Então, a igreja em Brasília está exportando, né? Trabalhando, né? A igreja em Brasília está trabalhando, né? Então, nós, irmãos, todos nós somos servos do Senhor. Para onde o Senhor nos levar, a gente vai e vamos fazer o nosso papel, cumprir o nosso papel para cooperar, para apressar a volta do Senhor. Bom, então, essa introdução minha foi longa, né? Mas a palavra de hoje à noite, e depois vocês vão ler com mais calma, irmãos, sobre esse tema, né? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Baseado em 1 João, capítulo 2, versículos 12 a 17. Essa é a referência bíblica, né? Essa palavra é muito prática, porque aqui nós vemos 3 categorias de cristãos dentro dessa porção da palavra. Nós temos que o apóstolo João chama de filhinhos, João falando como um pai já idoso, né, para os irmãos, ali no meio deles, né? Então ele se dirige àqueles irmãos como filhinhos, número 1. E depois ele se dirige a esses irmãos como pais, e ele também se dirige a esses irmãos como jovens. Então são 3 categorias de cristãos, de filhos de Deus, de irmãos que estão ali sendo supridos pela palavra apostólica, pela palavra do nosso irmão, do nosso apóstolo João, né? Então, aqui, vamos ler, né, a porção aqui. 1 João, capítulo 2, versículo 12 a 17. Diz assim: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, ou crianças, né? Eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aí vem o título da palavra dessa semana. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Interessante que, lendo o Alimento Diário essa semana, né, não sei se vocês observaram isso, mas quando vai falar dos filhinhos, nós temos aqui segunda, terça e quarta, 3 dias da semana, né, falando dos filhinhos. Quando fala dos pais, um dia, quinta-feira. E quando fala dos jovens, sexta, sábado e domingo, 3 dias. Então, os pais ficaram ali como um sanduíche, né? Parece que o pai já deve saber qual é a responsabilidade dele, né? Qual é a porção dele, a sua responsabilidade na igreja.
Então, parece que é matéria dada, não precisa falar muita coisa para os pais, né? Então, eu espero que nós sejamos essas pessoas, né, maduras, né, que já têm consciência da nossa responsabilidade. Então, um dia da semana do alimento diário já é suficiente para lembrar você da sua responsabilidade, tá bom? Mas os outros precisam de algum tempo mais, né? Para desenvolver um pouquinho mais aqui, para poder entrar, né, naquele sentimento que o Espírito quer dar. Ao mesmo tempo, eu quero dizer para vocês que todos nós, essa palavra, na verdade, tanto para filhinhos como para pais e para jovens, ela é para todos nós, tá bom? Então, por um lado, ela está direcionada a um grupo específico, mas, por outro lado, se você for ver, você também tem essa necessidade. Então, a palavra dirigida aos filhinhos, irmãos, que geralmente, às vezes, não tocamos muito nesse assunto, mas ela fala sobre a questão de lidar com o assunto dos pecados, né? Cuidado com esse assunto de pecados. E, do lado de Deus, irmãos, Ele ofereceu o Filho dele, próprio Senhor Jesus, era Ele mesmo, Ele se deu por nós para a remissão dos nossos pecados. Tem o seu lado dele. E o meu lado e o seu é crer na obra que Ele realizou. Então vocês percebem que o lado dele foi cumprido com muita, né, garra. Ele se entregou, ele se doou, ele sofreu, ele deu a vida dele por nós. Do nosso lado, irmãos, nós muitas vezes não valorizamos muito, né, o que ele fez. Então, nós precisamos crer, receber e tomar cuidado. Quando você crer, quando você perceber que você é um pecador, o que você faz? Quando a luz da palavra brilha sobre você, a primeira coisa que você deve fazer, a primeira coisa que nós devemos fazer, irmãos, é nos arrepender e confessar, para que essa palavra possa nos limpar dos nossos pecados, para que essa redenção, a remissão dos pecados, se torne uma realidade para nós. Não seja só uma doutrina. Eu não posso viver pecando. Eu posso pecar esporadicamente, mas eu não posso viver pecando, em pecado. E se o Senhor me iluminar, se eu estiver em pecado, eu preciso me arrepender diante do Senhor. Não precisa falar para ninguém, pode se arrepender diante do Senhor, confessar. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, pelo fato de não lidarmos com essa questão do pecado, nós nos tornamos inutilizados para as coisas de Deus. Você vai ficando triste, você vai ficando escanteado no canto e tal. Daqui a pouco você vai vendo um problema em todo mundo, mas o problema está lá dentro de você instalado por causa do pecado. Então nós temos que lidar com esse assunto. Então, os filhinhos aqui, né, João falou, escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E aí, lá na frente, ele fala de novo, né? Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Então, irmãos, nós precisamos ser essas pessoas, né, que conhecem o Pai e que conhecem a obra que o Senhor realizou por nós. Eu escrevi, fiz uma transcrição aqui, tá? Ó, transcrição, tá? Aprendendo com os adolescentes aí. Podia ter digitado, impresso, né? Mas é a transcrição aqui, minha letrinha mal acabada aqui, né? Mais ou menos. Então, olha, João escreve sua primeira carta com muito afeto e carinho. Ele usa a palavra filhinhos como um pai já idoso, tratando carinhosamente os filhos espirituais. No entanto, a partir do versículo 12, ele classifica os destinatários em 3 grupos: filhinhos, pais e jovens, de acordo com o crescimento e maturidade espiritual, não de acordo com a idade física. Aí eu continuei escrevendo, tá? Primeiro, João fala aos filhinhos, os que estão no primeiro estágio espiritual, que acabaram de conhecer a salvação e começaram a viver a vida da igreja. Nessa fase, é de extrema importância conhecer o perdão dos pecados. O item inicial
do Evangelho de Deus. Quando nós pregamos o Evangelho, o item inicial é esse. Quando nós recebemos o Evangelho, esse é o item inicial. Para que qualquer pecador seja recebido por Deus, Cristo teve de realizar uma obra grandiosa, concedendo-nos assim a oportunidade de receber a eterna redenção. Quanto ao homem, o lado de Cristo, de Deus, né, foi realizado de forma grandiosa. Quanto ao homem, o que se requer dele é o arrependimento para perdão dos pecados. Para isso, basta-nos crer. Eu quero ler com você Atos, capítulo 10, versículos 42 e 43. Vamos lá? Dá um pulinho ali em Atos, capítulo 10. É isso? E diz assim: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Você percebe aqui que o assunto é crer, né? Aí lá no capítulo 13, vamos dar um pulinho lá no capítulo 13 de Atos ainda, né? Versículos 38 e 39. Assim, tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então a lei não conseguiu resolver esse problema da humanidade, mas Cristo sim resolveu. O homem fez um monte de coisa, de rituais, de acordo com a lei no Antigo Testamento, mas nada pôde expiar os pecados do homem, libertar o homem do pecado. Mas a obra que Cristo realizou, sim, justificou o homem. Aí, o versículo 40, notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Cuidado, isso aqui é uma palavra que está lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 5, né? Cuidado para a gente não ouvir essa palavra que foi mencionada pelo profeta lá em Abacuque. Então hoje nós precisamos dar atenção para a palavra, para que o Senhor possa continuar fazendo milagres, maravilhas, né, no nosso meio. Se nós não dermos atenção, irmãos, nós vamos passar batido aqui, tá bom? Batidos, né? Aí, assim, devemos atentar no fato de que, para possibilitar o encontro do homem com Deus, Cristo pagou um alto preço. Para melhor entendimento, vejamos a figura do propiciatório no Antigo Testamento. Isso aí, o irmão Davi, semana passada, né, ajudou vocês a respeito do propiciatório lá no Antigo Testamento, né? E eu gostaria de ler com vocês, então, Hebreus capítulo 9. Embora seja uma coisa do Antigo Testamento, Hebreus capítulo 9 nos ajuda a entender o que acontecia lá, né, no Antigo Testamento. Irmãos, é uma coisa interessante, né? Você vai ver aqui, ó. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos, Hebreus 9, 1. Tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Aí vocês, mais ou menos, têm uma ideia da figura do tabernáculo, né? No Antigo Testamento. Tinha um átrio exterior, tinha a bacia ali de bronze, tinha um altar do holocausto. E você entrando no santo lugar, você tinha também 3 itens, né? O candelabro, a mesa com os pães da proposição e o altar de incenso.
Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Aí você entra, então passou o primeiro véu, entrou no santo lugar. Passou o segundo véu, entrou no Santo dos Santos. E ali, o que tinha? Ao qual pertencia um altar de ouro. Por que fala que o altar de ouro pertencia ao Santo dos Santos? Porque aqui, no Novo Testamento, o véu já tinha sido rasgado. Porque o véu fazia a separação entre o santo lugar e o Santo dos Santos, mas com a morte de Cristo, irmãos, lá na cruz, aquele véu foi rasgado de alto a baixo. Então aquela separação não existe mais. Então quando você entra ali no Santo dos Santos, você tem acesso ao santo, no santo lugar, você também tem acesso ao Santo dos Santos. Por isso que esse altar, o altar de incenso de ouro, também aparece ali. E a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Então, tinha 3 coisas dentro da arca ali, daquela urna, né? Então, mas a ênfase aqui, primeiro, é o propiciatório, né? A tampa, né? Aí, que é o propiciatório. Sobre ela, os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Era a tampa da arca. Tá? Ali aquela tampa da arca, ela tinha que ser toda aspergida com sangue para o sacerdote, sumo sacerdote entrar ali, né? Quem entrava nesse lugar era só o sumo sacerdote e uma vez por ano. E Moisés também tinha acesso, né, quando ele quisesse, né? Mas aqui era o sumo sacerdote que oficiava ali naquele lugar. Mas aquele lugar, irmãos, o propiciatório, que é a tampa do tabernáculo, ele estava cheio de sangue de quê? Como é que é? De ovelhas, né, de gado, né, novilho, né? Então, esses animais eram sacrificados e o sangue era levado lá para dentro. Para quê? Para que o homem pudesse ter acesso, o sacerdote pudesse entrar ali e não ser consumido. Então, o sangue é muito importante. Por isso que a Bíblia fala, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E aí, diz assim, e sobre ela, né, ali em cima, na tampa do propiciatório, tinham querubins de glória, que com a sua sombra cobriu o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente, eu acho que eu já falei, né, muito, né? Ora, depois de tudo isso assim preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas o segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Aí no versículo 11 diz assim, aí vamos ver, né? Você já pensou se continuasse com esse ritual para eu e você recebermos perdão dos pecados, para eu e você termos acesso à presença de Deus? Já pensou? Eu e você tínhamos que ser fazendeiros, né? Haja gado para matar, para derramar sangue, não é verdade? Então ou então tinha que ser amigo de fazendeiro, pedir emprestado ali, né? Um gadinho para poder matar e derramar o sangue para perdoar nossos pecados. Mas o versículo 11 vem, irmãos, para nós dizendo, quando porém veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. É importante você ver esse finalzinho aqui. Para que é a realização dessa obra toda na minha vida e na sua vida? Por que Deus tem tanto interesse em limpar você dos seus pecados, perdoar seus pecados, redimir você? Para quê? Para que nós possamos servi-lo. Para nós podermos servir ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Aleluia? Então, irmãos,
Já pensou? O Senhor acabou com todo aquele ritual do Antigo Testamento, simplificou tudo. Agora Cristo morreu por mim e por você, agora basta você crer na obra que Ele realizou e você volta de novo a ter acesso à presença de Deus. Mas quando nós perdemos a presença de Deus? Eu gostaria de voltar um pouquinho com vocês, lá em Gênesis capítulo 3. Quando o homem perdeu acesso à presença de Deus? Perdeu acesso ali, capítulo 3 de Gênesis, versículo, quando o homem desobedeceu a Deus, no capítulo 3 de Gênesis, nós temos o registro disso, né? Aí no finalzinho do capítulo 3, o resultado dessa desobediência, da rebelião do homem, foi o seguinte: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Nós precisamos entender o que aconteceu na história da humanidade para nós não termos mais acesso à presença de Deus, né, com facilidade. Aí, versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O que era a árvore da vida? A árvore da vida representava o próprio Deus. Era Deus mesmo, ali representado pela árvore da vida. Então, o homem não podia mais ter acesso àquele lugar. Aí foram colocados o quê? Querubins ao oriente do jardim. Vocês viram que lá no Santo dos Santos tem querubim, né? Ali, olhando. Ali também foram colocados querubins. Querubim representa a glória de Deus, né? O refugio da espada que se revolvia representa a santidade, a justiça e a santidade de Deus. Então, irmãos, para o homem de novo ter acesso à árvore da vida, ou seja, ter acesso à presença de Deus, ele precisava cumprir 3 requisitos: de justiça, santidade e glória de Deus. Quem somos nós para cumprir esses 3 requisitos? Então, por isso, irmãos, veio Cristo para cumprir. Ele se tornou a justiça de Deus para nós. Ele veio para nos santificar e ele veio para nos levar para a glória. Então, ele cumpriu essas exigências. Então, por que eu estou falando isso para os irmãos? E eu acho que o Senhor está insistindo conosco nessa palavra, para nós valorizarmos, irmãos, a obra que o Senhor realizou por nós. Às vezes eu vivo assim, né? Parece que eu não tenho dívida nenhuma com o Senhor. Então, nós somos muito devedores. Nós não podíamos mais entrar na presença de Deus. Eu não podia mais estar aqui, no meio dos irmãos. Mas o Senhor morreu por nós. Ele derramou o sangue dele. Ele cumpriu aqueles requisitos, aquelas exigências de justiça e santidade e glória de Deus por mim e por você. Ele foi castigado no nosso lugar. O castigo que era para nós, ele tomou no nosso lugar. Então, irmãos, vamos valorizar um pouco mais isso aí. Por isso que essa palavra ali, aos filhinhos, é muito importante. De João. Cuidado com esse assunto dos pecados. Vamos valorizar a obra que o Senhor realizou por nós e vamos aproveitar cada instante da nossa vida, ser iluminados pela palavra, nos arrepender, confessar e avançar na comunhão com o Senhor. Porque, irmãos, o Senhor quer produzir em nós vencedores. Ele quer que nós façamos parte desses 144 mil vencedores, tá bom? Hoje, podemos comparecer diante de Deus com confiança. Irmãos, o evangelho que o Senhor trouxe para nós é para nos dar alegria da salvação, nos dar segurança, nos dar confiança. Então, nós podemos, em Hebreus capítulo 4, né, versículos 15 e 16. Hebreus 4, 15, é isso? E 16. Diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Então, eu e você podemos ter confiança. Não precisa ficar com medo. Você não vai ser consumido, destruído, aniquilado pela presença do Senhor, pela glória do Senhor. Entra com confiança. Então esse evangelho que o Senhor está pregando para nós, irmãos, nos traz a alegria, a segurança,
a confiança, a certeza da salvação. Tá bom? Os filhinhos precisam conhecer a importância do perdão dos pecados para se manter sempre na comunhão do corpo e na circulação da vida. Então, irmãos, esse assunto de perdão dos pecados não é só para a gente ser uma pessoa bonitinha ali e tal. É para a gente ser mantido na circulação da vida no corpo de Cristo. Né? Ah, agora está bonitinho ali, não tem pecado. Não, o Senhor quer me manter na circulação da vida, no corpo de Cristo, né? Na circulação da vida. E aí, como eu vou desfrutar disso no meu dia a dia? Romanos 8, versículos 5 e 6. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Muito bem. Então, bom, eu acho que dá para falar rapidinho aqui sobre o segundo grupo, né? O segundo grupo de cristãos, né? O segundo grupo, como é que é? Mencionado por João, né? São os pais. 1 João 2,13, que nós lemos. Os pais certamente representam os mais maduros na igreja, os que de fato assumem a responsabilidade de apacentar as ovelhas com a palavra. Como é que nós apacentamos as ovelhas? Com o nosso jeito, né? A nossa palavra, a nossa eloquência, né? A nossa bondade política, né? Não, nós apacentamos com a palavra. Eles pastoreiam o rebanho de Deus não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como modelos do rebanho. Então, se você é um dominador, você não tem nada a ver com Deus, né? com os pais mencionados aqui. Então, você e eu precisamos ser modelos do rebanho. Então, 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 2 a 5, mostra, e é bom a gente ler, né? Olha como Pedro, né? O apóstolo Pedro, ele nos ajudou tanto, né? Diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Uma vez um irmão comentou com outro assim: puxa, eu sou obrigado a sair para pregar o evangelho? Você não é obrigado a nada, né? Você é o dono do seu nariz, você faz o que você quiser da sua vida. Agora, se você é uma pessoa que é um pai na igreja, se você tem responsabilidade na igreja, você apacenta o rebanho de Deus. Você sai para pregar o evangelho. Você sai para resgatar as almas. Não é que, eu sou obrigado agora a ir e sair para... Não, quem não quer sair, não sai. Fica tranquilo aí no seu cantinho. Mas se você quiser sair, você vai ter experiências maravilhosas. Você precisa ter espírito de pai. Esse pai, o amor dele vai transbordar de você e você vai se sentir constrangido a sair, a cuidar dos irmãos. Você não pode ficar simplesmente, o irmão não veio na reunião, é um problema dele. Não, eu tenho que estar preocupado com ele. Mas por que ele não veio para a reunião? Não é? Eu preciso estar preocupado com ele. Isso é um sentimento de pai. O sentimento de pai, ele leva a gente a fazer a vontade de Deus. Mas de boa vontade. Não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Muito bem. Irmãos, acho que isso aí, todos nós aqui mais maduros, né? E até eu acho que os nossos jovens, até os nossos adolescentes já estão com esse sentimento de pai. Eu acho que nós estamos já com esse sentimento de cuidado pelas pessoas, né? Cuidado das pessoas, né? Essa preocupação grande. Então é isso aí, irmão. O Senhor quer produzir isso em nós? Então os pais, eles são referência a todos na igreja e dão estabilidade à casa de Deus, pois conhecem aquele que é desde o princípio. Esse verbo aqui, conhecer, né? Nessa porção, é aoristo no grego, né? É um verbo que é do passado, mas é um verbo perfeito.
Ou seja, você não sabe quando aconteceu e não tem fim para isso acontecer. Então, é esse conhecimento que o Senhor quer que nós tenhamos dele. Amém? Muito bom. E por fim, irmãos, nós temos aqui 3 dias da semana para os jovens, né? Voltando lá para João, 1 João capítulo 2, né? Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Como vence o maligno, hein? Jovem. Hã? Como é vencer o maligno hoje? Como a gente pode traduzir isso? Boa. Mas vencer o maligno, irmãos, na verdade, no Evangelho, nas epístolas de João, o próprio João nos ajuda a perceber que o mundo jaz no maligno. Então, vencer o maligno é mais sutil, sabe? Irmã que falou comportagem aí, cadê? Jaqueline, é isso mesmo, né? É uma maneira de nós vencermos o maligno. Só que eu gostaria de mostrar para os irmãos a sutileza do maligno. O maligno, ele não vem para você e fala, eu sou o capeta. Um garfo, né, e o dentão para fora vermelho. Não, ele vem em forma do mundo. E o mundo, ele tem várias coisas que são legítimas. Por isso, irmão Tiago, a coisa é mais sutil. Por isso que essa palavra, ela precisa de mais tempo para você desenvolver. Porque o mundo é um sistema maligno. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Ou seja, está debaixo de morte. Tudo que acontece aqui, a cultura, a economia, a política, a religião, tudo aqui nessa esfera está debaixo do sistema maligno. Por isso que eu não posso ter uma vida cristã meramente religiosa. Eu tenho que ter uma vida da igreja ativa. Aí sim entra, Jaqueline, a vida da igreja ativa, no ritmo do céu, cuidando da casa dos adolescentes, fazendo a comportagem, fazendo o CEAP, saindo para fazer o vem e ver. Essas coisas todas, né, vão nos libertar dessa esfera maligna. Se você não está nessa esfera da igreja, essa esfera que tem o ritmo do céu, irmão, você está subjugado pelo mundo. E aí, o maligno, você está debaixo da autoridade maligna, sem saber que está. Por isso que vem depressão, por isso que vem ansiedade, por isso que vem uma série de coisas, crise de existência e assim por diante. Por isso que vem problemas conjugais, problemas familiares, por isso que vem problema no emprego, no trabalho, de dificuldade de relacionamento. Tudo isso, irmãos, porque nós temos essa esfera maligna. É concorrência, é luta por poder, é tudo isso, faz parte desse mundo sistematizado por Satanás. O mundo jaz no maligno. Então o Senhor quer nos livrar do mal. O Senhor não falou também na oração lá em João capítulo 17, ele não orou para o Pai falando assim, tira eles do mundo. Ele falou, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O Senhor quer que a gente esteja aqui, mas Ele quer nos livrar do mal. E Ele quer também ganhar as pessoas que ainda estão nesse mundo. Ele precisa de nós, precisa da nossa cooperação, precisa dos adolescentes, das crianças, dos pré-adolescentes, dos jovens, dos capitães, dos intendentes, dos irmãos mais maduros. Todos nós, irmãos. Nós vamos fazer missão familiar. Antes de cada reunião, não precisa de ninguém mandar. Vamos fazer missão familiar. Vamos ligar para amigos, vamos ligar para pessoas que nós conhecemos. Vamos convidar para a reunião. Vamos livrar as pessoas dessa esfera maligna. Depois elas vão agradecer você. Fala assim, obrigado. Eu estava subjugado. Eu estava, parece que, num cativeiro, numa prisão. E a sua ligação me libertou. O seu contato me libertou. A sua abordagem me libertou. Quando você orou por mim, quando você apresentou um livro para mim, eu fui liberto.
eu fui salvo. Eu saí do cativeiro. Eu saí debaixo do sequestro, do sequestrador, que está mantendo todo mundo no cativeiro. E todo mundo alegre. Por quê? Porque tem comida, tem bebida, tem roupa, tem veste, tem cultura, tem alegria. Todo mundo alegre. Mas só que cativeiro, maligno. Um sistema maligno. Então, essa palavra, irmãos, ela veio para nos ajudar a lidar com esse assunto. Não só com os pecados, mas também ter uma vida de paz na igreja e também aprender a lidar com o maligno. E de uma maneira positiva, né? Nós temos que dar atenção para a palavra, fazer imersão na palavra, fazer a transcrição, acompanhar as lives, acompanhar as transmissões da palavra. Isso aí, não sei, né, Abigail? Abigail, eu vejo ela lá no cantinho dela, lá no escritório, né? Ali, alimento diário, a Bíblia, né? Fazendo as anotações. Uma coisa mais linda do mundo. É uma esposa, né, está sendo renovada a cada dia. Já pensou? Nós temos o nosso cônjuge sendo renovados cada dia. É muito bom isso, irmãos. Mas o inimigo não quer isso. Ele quer jogar você lá no cantinho e falar assim, você não presta, você não vale nada, você é um coitado, miserável. Ó, tá vendo? Pecou de novo, tá vendo? Fez coisa errada de novo. Fica lá. Ele quer manter você aí. Aí ele vai para distrair você, ele te dá o sistema do mundo. O que você precisa? Eu dou para você. É trabalho? É aluno? É professor bom? É colega bom? É família boa? O que você precisa? De uma casa? De um carro bom? O que você precisa? Eu vou dar para você. Só que isso aí tem um preço muito caro. Satanás, ele sabe como nos distrair. Então, amados, cuidado com esse terceiro e importante item. Jovens, vocês precisam vencer o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui não tem meio termo, tá? Se amar o mundo, com todo esse sistema que a gente descreveu, que é pouco ainda, né? Foi pouco tempo para descrever. Mas se amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, desejo sexual, não sei o quê, a concupiscência dos olhos, a alma, você cheio de vontade, de desejo da sua alma, concupiscência, a soberba da vida, o orgulho, a arrogância, tudo isso da natureza humana caída. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Porém, aquele que faz a vontade de Deus, irmã Jaqueline, permanece eternamente. Aí, realmente, nós precisamos pegar isso aí que a irmã Jaqueline falou, vamos fazer comportagem. Vamos abordar as pessoas. Não vamos ter medo, não. Não vamos ter medo, não, de fazer comportagem, viu, gente? Né? Eu posso doar livros se eu quiser, né? Mas a minha capacidade de doação é pequena. E a pessoa, se ela participar, né, adquirindo o livro, eu posso comprar outro livro e passar para outra pessoa. Os irmãos entendem? Então, é muito simples isso. A gente tem que ter ousadia para passar, fazer a comportagem no dia a dia. Tá bom? Orar pelas pessoas. Posso orar por você? E semear a palavra do reino para ela. Aí nós vamos ajudar as pessoas a saírem desse sistema maligno. Já pensou? A pessoa lê a semana 1 desse alimento diário? A pessoa que ajuda que ela vai receber. Agora, se você ficar com medo, não passar para ela, ela não vai ter acesso a essa palavra. Ela não vai vir para a reunião. Né? Provavelmente não, né? Quantos a gente aborda e não vem para a reunião? Mas pelo menos deixa o livro na mão dela. Ela um dia vai ler, vai ser iluminada. Então, irmãos, a palavra, ela vai trazer luz. Eu quero concluir com uma palavra que o irmão Pedro falou, né? Está falando agora lá em Foz do Iguaçu também. É Salmos 119, versículo Isso. Salmo 119, versículo 130, perfeito. Diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples.
Então, na verdade, essa palavra revelação aqui, no original hebraico, né? A entrada das tuas palavras dá luz ou ilumina, brilha e dá entendimento ao simples. Então, irmãos, a entrada da palavra dá luz. Nós precisamos dar muita atenção para a palavra que o Senhor está falando para a gente, porque joga luz. Os irmãos, nosso desejo, irmãos, é que a gente não leia a Bíblia só por ler, a gente não leia o alimento diário só por ler, a gente participa de reunião só por participar. A gente quer a entrada da palavra. Para quê? Para a gente receber luz. Mas só que essa palavra, irmãos, vai dar luz e vai esclarecer e dar entendimento para o simples. Se você for complicado, se você for cheio de si mesmo, arrogante, você não vai receber nada. Você vai entrar e vai sair do mesmo jeito. Agora, se você for simples, se você for humilde, Isaías 66, versículos 1 e 2. Para quem que o Senhor vai dar a sua atenção e estima? Aquele que tem um coração contrito, aflito, humilde. É a essa pessoa. E que valoriza a palavra, dá atenção para a palavra. De forma diligente. Então, irmãos, desejamos que vocês e nós sejamos essas pessoas, tá bom?